Fala jovem, vamos lá ver as classes de utilidade do Beautify, ou seja, as Utility Classes. Vem comigo. E cara, essa área aqui é muito legal, eu até falei um pouco aí na aula passada, certo? Mas eu resolvi fazer uma aula dedicada para as Utility Classes porque, cara, isso aqui é fantástico, fenomenal. Cara, na documentação aqui, no item Styles e Animations, certo? Você tem aqui a seção Utility Classes. E aí você tem várias subcategorias, certo? Eu vou passar algumas delas, não todas. Eu acho que eu vou passar as mais importantes, que eu julgo mais importantes. Como, por exemplo, né, Border Radius, que é para a gente setar o estilo de borda do nosso elemento. Olha que legal. Então, você pode setar isso de várias formas. Então, para a gente começar a brincar, eu vou criar aqui um quadrado, tá? Vou criar uma div. E essa div eu vou colocar largura e altura aqui na mão, tá, galera? Para poder, só para a gente ver o tamanho aqui do elemento. Vou colocar aqui o teste dentro, certo? E aqui já vou utilizar um utility classes para a gente conseguir ver que é exatamente essa borda aqui, que faz parte aí do grupo de utility classes. É só para a gente ver que esse quadrado existe aqui no cantinho, certo? E para adiantar aqui, existe também um componente legal que eu uso muito aqui no Beautify, que é o container, que vai fazer com que o seu conteúdo centralize na página, já dando a margem necessária. Olha só que bacana. Se eu jogar aqui o container, ele já vai dar esse espaço aqui, ó, certo? No topo, na lateral. Show de bola, galera. Então, se eu começar a aplicar a utility classes da borda, olha só o que vai acontecer. Rounded, eu vou colocar aqui, não vou entrar no mérito ainda de, aliás, ainda não, vou colocar aqui XL, olha lá, já ficou redondinho, massa demais. Eu posso colocar MD, não, LG tem aqui, MD não tem, porque MD já é o padrão, então já é o rounded, certo? Então, assim, é o que eu sempre falo, não tente decorar nenhuma dessas classes, cara. Deixa a documentação aberta e aí a gente vai consultando sempre, certo? Não tenha vergonha de dizer que consulta a documentação, porque isso é uma coisa normal, né? Uma coisa muito legal aqui também é o peel, que vai deixar isso aqui 100% redondo. Massa demais. Outra coisa que a gente pode personalizar é qual é a borda que a gente quer, né, deixar redonda. Então, eu posso dizer assim, a borda de baixo, né, bottom. E aí, vou dizer o que? LG. Aí, ele vai ficar só embaixo. XL, certo? Só embaixo ou só em cima. E assim sucessivamente. Então, você pode declarar a direção da onde você quer, né, determinar o tipo de borda. Então, vem aqui na documentação e começa a brincar aqui com esse estilo de borda, porque eu já vou passar para o próximo, jovem. Aqui a parte de conteúdo eu não vou entrar em muito detalhe, mas para a gente definir esse block quote, né, o parágrafo. Provavelmente a gente não vai utilizar isso, mas dá uma olhada aqui nesse cara. Display, cara, essa parte aqui de breakpoints eu vou deixar para uma aula dedicada, provavelmente a próxima aula, certo? Elevation é legal. Elevation é basicamente a sombra do elemento. Eu vou colocar aqui em Light Mode, porque em Dark Mode não dá para ver, obviamente, porque sombra no preto não vai para lugar nenhum. Então eu tenho aqui uma classe chamada Elevation, cara, traço e o N. N é um número, que você pode ver aqui de 0 a 24. E aí ele vai elevando, né, com o efeito de elevação do elemento. Então, jovem, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou jogar aqui, vou tirar essa borda T, né? Eu vou deixar só XL. E aqui eu vou botar Elevation 3, por exemplo. Olha lá. Elevation 24, já ficou bem elevado. Então, cara, a quantidade de classes que tem aqui para ajudar a gente a fazer um design bem bacana, certo? Eu não sou muito fã dessas, eu pessoalmente, tá? Você pode ser sem problema nenhum, dessas sombras. Eu gosto de algo bem mais sutil, bem mais simples. Mesmo assim, o 3 e o 2, ainda eu acho a sombra muito forte. Eu gosto bem mais clara. Mas aqui, ok, aceitável. Eu vou até diminuir isso aqui de XL para MD, talvez LG, para ficar mais bonitinho. Aí, ficou bem aceitável, certo? Então, Elevation para você determinar aí a sombra do elemento. E, cara, Flex. Flex aqui é fenomenal. Flex é uma das que eu uso bastante, então eu vou
já saber muita coisa de cabeça aqui, certo? De classes, mas é basicamente para você, né, utilizar o Flexbox nos elementos, certo? Então ele já tem aqui várias classes, né, de Flexbox, né, para te ajudar a criar isso daqui. Então, basicamente, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar mais 2 quadrados aqui, certo? Você vê que o quadrado está um embaixo do outro. Porém, se eu jogar mais um container aqui em cima, e esse container a gente começar a trabalhar com o Flexbox, olha só o que, é que vai acontecer. Ó. Deflex, certo? Que é display, né? O D de display. E quer fazer o display com o quê? Com flex. Podia ser block, certo? Podia ser outra coisa. Podia ser inline. Mas aqui a gente quer flex. Aí ele já vai pegar, né, na horizontal. Então eu posso fazer aqui, ó, flex column. Ele vai pegar na coluna vertical. E assim sucessivamente. Posso também, galera, fazer justify space between. Ele vai, né, espaçar os elementos. Então, assim, você que está acostumado a fazer Flexbox no CSS, aqui vai se tornar muito mais fácil, certo? Eu vou falar esses caras aqui, ó, MD, LG, né, que são os breakpoints mais para frente, tá? Provavelmente na próxima aula. Então, galera, aqui Flexbox tem um montão de classes aqui para você personalizar aí o container. Obviamente, eu não vou passar uma por uma, porque como eu costumo falar, cara, é impossível eu digitar isso aqui tudo, vou passar o dia inteiro aqui e a gente não vai aprender nada. O lance maior é direcionar você para o caminho correto, certo? Flexbox aqui é uma forma de utility classes do Beautify. Uma outra interessante aqui, cara, é o sizing e o spacing, certo? São dois interessantíssimos. O sizing é altura e largura, que eu coloquei aqui, né, forçadamente 100 pixels, para a gente poder testar o nosso quadradinho. Mas aqui ele te dá algumas classes baseadas em porcentagem. Então vamos lá fazer um teste aqui. Vou tirar esse style e vou colocar aqui W25. Deixa eu ver se ele vai pegar. Aí, pegou 25%. Certo? Provavelmente o H ele não vai pegar por conta do Flexbox aqui. Mas isso aqui também é um tipo de classe que eu nem costumo utilizar muito. Certo? Acho que a variação dele é muito pouca. Mas é possível, tá aí, para você determinar a altura e largura dos seus elementos. Inclusive, H-Screen. Vamos testar esse H-Screen aqui. Vou tirar do Flexbox. Aqui vou colocar... Acho que a H-Screen é interessante. É a largura e altura da sua tela completa. Olha lá. Certo? Ele tentou pegar a largura completa, mas como eu estou utilizando o container aqui, né, ele vai limitar, mas a altura sim. Então é uma possibilidade aí de uso, com certeza. Voltar aqui tudo como estava antes. E uma outra, galera, spacing. Aqui é legal também. O spacing é basicamente o padding e o margin, né? O padding é aquela margem interna e a margem é aquela margem externa, tá certo? É como se fosse aqui, o padding é o verdinho e o margin é o laranja. Então você vai aplicar, cara, a numeração M traço, a numeração tá aqui, ó, a direção, né? Que é o margin ou padding, M ou P, e o tamanho dela, certo? E aqui ele tem um helperzinho para te ajudar, ó. Deixa eu colocar aqui, o A é de all, todos, tá certo? Aqui pode ser no topo, igual lá na borda, olha que legal. Aqui pode ser no topo, pode ser no bottom, né, embaixo, na esquerda, na direita. Não preciso nem criar esse exemplo mais aqui, né, porque aqui ele já tem, ele já tem esse teste aqui muito legal. Mas vamos lá, aqui é padding e aqui é margin. Então vamos lá. Então no nosso quadradinho, eu vou passar aqui, né, padding interno, vou colocar 4, que eu acho que são 16 pixels, certo? Ué, ele não pegou. Padding, não, porque ele tem que ser padding de all, tá certo? Estou acostumado com Tailwind, que é só P. Não, quando você quer dar em todas as posições, né, tá lá o verdinho aqui, ó. Perfeito? Aí eu vou colocar só na esquerda. Tá lá, só na esquerda. Só na direita. Ele vai estar lá, só na direita. Tá vendo? Mas aqui a gente quer em todas as direções. Show de bola. Olha lá.
E aqui agora, cara, a gente vai brincar um pouco com a margem. Eu vou utilizar a margem aqui em cima. Por exemplo, margem, ou eu vou escolher um número bem grande aqui para fazer diferença, 10. Olha lá, criou a margem aqui no nosso container do Flexbox de 10. Certo? Olha lá a margem. Se eu colocar só T de topo, ele vai pegar só em cima. Tirou a margem lateral. Se eu colocar só L de left, vai pegar só na esquerda. R de right vai pegar só na direita. Né? E se eu quiser topo e bottom ao mesmo tempo, se eu não me engano, vai ser Y, que é o eixo Y. Olha lá. Deixa eu ter certeza disso. Exatamente. Olha lá, Y, ele pega em cima e embaixo, porque é o eixo Y. Se eu colocar aqui X, é o eixo X, ele vai pegar na esquerda e na direita. Ou seja, flexibilidade aqui tremenda para a gente criar qualquer tipo de design, tá certo? Então, esse cara aqui é um cara que a gente vai utilizar bastante, né, na nossa aplicação. E veja aqui as variedades. Inclusive, tem negativo, né, que é o N. Bem lembrado, acabei de ver isso aqui, quase esqueço. Se eu quiser uma margem negativa, Thiago, pode. Eu vou colocar aqui, ó, M, a direção, traço, aí eu coloco o N na frente de negativo, N10. Ele vai pegar negativo. Só que, como ele está bloqueado aqui, ele não vai funcionar. Se eu colocar O, olha lá, ficou negativo para cima, certo? Massa demais. Nesse caso aqui eu só quero O 10. Beleza, é isso daí. Então, lembrando que negativo, você coloca o M ou P, né? Depois vem o local que você quer, em cima, embaixo, direita, esquerda. E depois traço, e depois em de negative, né? E depois o número, certo? P, A, N, 10, ou seja, negativo 10 aqui. E depois eu vou falar desse MD que apareceu no meio, né, na próxima aula. Show de bola, galera. O que mais que a gente tem aqui para a gente fechar essa aula com chave de ouro? O texto e a tipografia. Esse aqui também é muito bacana porque tem várias variações de textos, certo? E aí tipografia para a gente utilizar. Porque, na verdade, quando a gente coloca aqui H1, meu app, ele já vai ter um estilo, né? H2, H3, H4, H5 e H6, certo? Já tem um estilo aqui. Mas, de repente, cara, você quer mudar esse estilo aqui para... Você quer usar, né, a tag H1, mas com o estilo de H6. Aí você vem aqui, ó, text H6, né, que é a classe de utilidade dele. Aí pegou aqui o H6. Show de bola. Uma coisa que eu utilizo bastante também é os subtitles. Vamos aqui, colocar aqui o subtitle 1. Primeiro deixa eu só escrever assim. Vou colocar um BR aqui. Subtitle 1. Isso aqui é o texto normal, tá? Texto de parágrafo. Se eu colocar agora subtitle, não é text, subtitle 1, ele vai ficar um pouquinho diferente. Aí subtitle 2, ele já vai ficar com outra formatação. Então tem várias formatações de texto aqui para a gente utilizar, inclusive caption. Mais um exemplo aqui, certo? Vamos lá. Text, caption. Olha lá, fica bem pequenininho. Isso aqui é legal para criar labels, né? Na hora de criar algum card aqui de estatística, que a gente vai provavelmente fazer isso, certo? Olha aqui, ó, um exemplo do card. Show? Além disso, galera, a gente vai ter coisa do estilo, né, da fonte, bold, italic, alinhamento e assim sucessivamente. Então, como eu falei, difícil aqui passar todas as classes, é mais para te dar, né, uma direção das possibilidades da coisa. Então, pare agora o vídeo, né, não continue essa aula, volta aqui nessas utility classes para você treinar e ver uma por uma como realmente funciona e tenta montar aí qualquer tipo de layout, né, assim como eu fiz, né, divide aí em Flexbox e faz várias brincadeiras aí para você praticar. O mais importante é praticar e não decorar as classes da documentação, porque a documentação está aí para a gente consultar toda hora.
Beleza? Então fico por aqui e te vejo aí na próxima aula. Fui!